Então, vamos lá, vamos para o resumo do capítulo. Depois a gente entra para a discussão e para as perguntas ou comentários que todo mundo tiver. Na carona do capítulo anterior, que tratava da sacudidura, apenas como referência para a gente fazer ponte entre os dois capítulos, o capítulo da sacudidura apontava para dois momentos distintos na história do período do tempo do fim. Então, tem um aspecto da sacudidura que era pontuado como já tendo começado, ou seja, desde o início do tempo do fim, e a partir do momento que se estabelece o remanescente, começa um processo decisório dentro do remanescente, que é chamado de sacudidura, ou seja, o remanescente tem a oportunidade, a partir do conhecimento da verdade, de manter-se nela, ou de se pontuar da vida a partir de uma abordagem superficial ou uma abordagem equivocada em relação ao conhecimento que se tem, naturalmente esse processo levaria ao dissenso, levaria ao desligamento, levaria àquilo que é o resultado da sacudidura. Então tem um processo de sacudidura que é constante frente a essa situação de decisão, e tem um processo de sacudidura que ele se agrava, ele é constante, ele vai intensificando no tempo até atingir o ponto ápice dessa sacudidura, que é o decreto dominical, e ali literalmente se divide o povo de Deus na parte do remanescente, do que é joio e do que é trigo. A chuva serôdia também é assim, ela segue o mesmo formato do desenho da sacudidura, ela tem um aspecto crescente e um ponto áureo dessa questão da chuva serôdia, que é o momento do alto clamor, mas ela já acontece ao longo do tempo. Então, a gente tem um momento inicial da história do derramamento do Espírito Santo, que está ligado à chuva temporã, que começa lá no Pentecostes, por ocasião do início da história do Evangelho, da história dos Atos dos Apóstolos, e a partir dali, essa chuva temporã segue como um desenho constante, ela chega no tempo do fim com um remonte, e esse processo que acontece no tempo do fim, ele leva a uma necessidade da chuva serôdia, no sentido de amadurecimento do povo de Deus para aguardar a vinda de Cristo, e um processo da chuva serôdia que é o empoderamento do povo de Deus para o alto clamor. E então você passa a ter um evento que corre em paralelo ao tempo do fim. E daí o fato de que a gente encontra textos sobre a chuva serôdia como se ela ainda estivesse para o futuro, e textos da chuva serôdia como se ela já estivesse ocorrendo. Porque ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto que é, uma vez que eu aceite o evangelho, chuva temporã, e passe a viver o evangelho, a chuva serôdia já está disponível para o amadurecimento no evangelho, que leva à santificação, à aproximação com Deus e a preparação para receber Cristo na sua vinda. Porém, tem um outro aspecto da chuva serôdia, que é o aspecto do poder para o alto clamor, que é a manifestação plena do Espírito Santo para o término da obra. Então, são dois aspectos interessantes que vão estar o tempo inteiro circuitando os textos a respeito da chuva serôdia, igualmente circundavam os textos a respeito da sacudidura. Então, pontuado isso, o texto começa, além da distinção do que significa chuva temporã e chuva serôdia, que são termos que a gente não usa na língua portuguesa corriqueiramente, mas na agricultura oriental, na agricultura israelita, isso era comum. A chuva temporã é aquela que né? É aquela que aqui no começo do processo inicia a vida daquilo que se foi plantado para germinar o grão, e a chuva serôdia é aquela que acontece mais para o fim do processo, para maturar o grão para a colheita. Então tem esses dois momentos dentro da agricultura, e essas duas chuvas são ilustradas para dois tempos da história: o tempo inicial do evangelho, lá no primeiro século, e o tempo final do evangelho, no tempo do fim. Uma vez que existe essa divisão temporal entre o início e o término dessas duas estruturas de chuva, a metáfora dessas chuvas é trazida para o cunho espiritual da mesma forma, ou seja, a chuva temporã é aquela que permite a aceitação do evangelho e germinar no coração do crente o desejo por Deus.
E a chuva serôdia é aquela que matura o cristão, matura aquele que está com Deus, para ele estar pronto para encontrar Deus face a face, ou para encontrar Deus na sua vinda. E esse é o sentido dessas duas chuvas quando aplicadas ao fenômeno espiritual. A chuva serôdia, em particular, nos interessa no sentido histórico, porque a gente vive o último tempo da história. Nós estamos no tempo do fim, desde 1798, quando encerra-se a Sexta Igreja, ou o período do sexto selo, chega na parte final dele, ou o período da sexta trombeta. Quando a gente está nessa fase do contexto histórico cristão do livro de Apocalipse, aparece essa mensagem da chuva serôdia, ela nos interessa por essa questão. Nós estamos vivendo esse período. Porém, nesse aspecto de que a chuva serôdia matura o grão, é necessário que a gente entenda que a chuva serôdia, que está por vir no sentido de poder pleno, já está disponível hoje, no sentido de que se eu aceitei o evangelho ou já fui tocado pelo evangelho, a chuva serôdia já está disponível e deve fazer parte do nosso foco enquanto pedido. Porém, tem um outro aspecto importante de que a chuva serôdia não cairá sobre quem não teve a temporã. Ou seja, existe uma ordem dos fatores aí na questão. Primeiro, eu aceito o evangelho e reconheço Cristo como meu salvador pessoal e aceito que ele seja o Senhor da minha vida, para então a chuva serôdia estar disponível, desde que eu aceite viver com esse Cristo sob todos os seus parâmetros e sob todos os seus critérios. Um outro aspecto interessante, que aí vai pontuar na história do texto, é a descrição do que aconteceu na chuva temporã no primeiro século. E aí vem alguns detalhes, né, do que ocorreu com o povo de Deus lá no primeiro século, na propagação do evangelho. Quando a chuva temporã caiu sobre a terra, qual foi a consequência disso para a época? A primeira consequência direta da chuva serôdia foi a conversão no sentido mais pleno daqueles que já haviam aceito a Cristo. Ou seja, quando os discípulos receberam a manifestação do Espírito Santo, o comportamento deles no sentido da convivência com a cristandade chegou no seu apogeu. E esse era o objetivo do derramamento do Espírito Santo naquele contexto. Guardadas as proporções do que eu vou dizer, para os discípulos naquela época, o derramamento do Espírito Santo figurava o que para nós é a chuva serôdia. Afinal de contas, a chuva temporã, no sentido individual, já havia caído sobre eles no momento em que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, como Messias, e eram cristãos. Foram batizados no batismo de João e sobre eles desceu o Espírito de Deus na forma temporã. Eles aceitaram o evangelho. A chuva do Pentecostes, né, que seria para o mundo a chuva temporã, para eles figurava como a chuva serôdia, porque levava-os à missão plena. Então, se a gente quer entender o significado da chuva serôdia para a gente, entender os resultados da chuva temporã é importante. Ou seja, o que aconteceu com eles? Eles receberam dons, eles receberam um poder especial para a manifestação do evangelho, eles receberam a guia constante do Espírito Santo para lembrar do que tinham que falar e daquilo que eles haviam estudado, além de receberem do Espírito Santo a impressão na sua mente sobre o que era importante ser dito em cada tempo e feito em cada tempo da missão. Portanto, o que está à nossa disposição enquanto chuva serôdia hoje é a mesma questão. Poder para o desenvolvimento da missão e poder para o aperfeiçoamento na caminhada do Evangelho. É disso que se trata a chuva serôdia. Um detalhe interessante é que a chuva serôdia tinha pré-requisitos. Um dos pré-requisitos para a chuva serôdia era a unidade dos crentes. Ou seja, eles tiveram uma lição de casa para fazer antes do derramamento do Espírito Santo. E quando eles atingiram essa condição de unidade, quando todas as rusgas entre os discípulos estavam resolvidas, quando todas as questões que os separavam foram fundidas num cristianismo sólido, o Espírito Santo se derramou sobre eles. Se a gente vai para o fim do capítulo dessa semana,
as mesmas coisas aparecem lá. Para que o Espírito Santo seja manifesto na chuva serôdia, as intrigas, o pecado, a forma como a gente cede às tentações tem que superar tudo isso, ser vencido tudo isso, para que o Espírito Santo possa ser derramado na sua forma plena, na sua plenitude de poder. E, portanto, há uma lição de casa que é pontuada nesse capítulo com duas abordagens: uma reforma necessária e um reavivamento necessários em nível pessoal para que ocorra o derramamento do Espírito Santo. Sob o ponto de vista da reforma, a gente aprendeu no capítulo que a reforma envolve hábitos de vida, práticas que a gente tenha equivocadas e que nos distanciam de Deus, situações que a gente ainda tem como pecados acariciados ou como modelos de hábitos que devem ser rompidos. Isso implica a reforma. Porém, a reforma não pode acontecer dissociada do reavivamento, que é o debruçar sobre a palavra de Deus, a entrega completa do ser sob a tutela e direção de Deus, e a transformação que isso vai produzir, ou seja, a renovação espiritual que se espera a partir do reavivamento, atrelada à reorganização da vida e à mudança dos hábitos que estão implicados na reforma. A junção dessas duas coisas implica o processo do derramamento do Espírito Santo. Portanto, é necessário que se receba a chuva temporã para que esse reavivamento e reforma aconteçam. E é necessário que se peça a presença do Espírito Santo na forma plena para que esse reavivamento e essa reforma atinjam o seu ponto máximo, o seu ponto áureo na caminhada do Evangelho. E essa é uma outra coisa interessante que estava presente no capítulo dessa semana como advertência para a gente. Como eu falei, a chuva serôdia ela tem esses dois aspectos, o aspecto do amadurecimento espiritual, mas também tem o fator do autoclamor. O autoclamor, dentro da régua aí do tempo, né, da linha do tempo, ele acontece no sentido pleno, ali dentro do período do último convite divino à Terra, pós-decreto dominical. Embora uma parte desse clamor esteja presente na mensagem do terceiro anjo no tempo do fim por inteiro, ou seja, desde 1844 para cá, a gente já vive a mensagem do terceiro anjo na sua dimensão aberta, e, portanto, a necessidade da chuva serôdia para essa pregação do evangelho desde agora se faz importante de estar no nosso radar enquanto pedidos individuais e pedidos da igreja. E aí vem uma coisa interessante no capítulo, né, ao longo das advertências do capítulo, que é o fato de que a igreja deveria estar voltada para essa questão, desejosa do reavivamento, praticando a reforma e suplicando o derramamento do Espírito Santo com todas as suas forças. E Ellen White adverte aqui no texto de que se alguém acha, né, que a gente está pedindo bastante pelo derramamento do Espírito Santo, a gente não chegou nem perto do quanto deveria clamar por isso, do quanto deveria pedir por isso. E isso deveria ser parte da nossa atenção para o tempo importante da história em que a gente vive hoje. E essa abordagem, ela é importante estar no radar enquanto pregação e enquanto esforço individual de pedido a Deus sobre esse derramamento. Uma outra coisa que a gente tem na sequência do texto é a necessidade de reconhecimento da nossa condição pecaminosa e a necessidade de humilhar o coração em arrependimento genuíno, em arrependimento pleno, ou seja, uma parte do preparo para o derramamento do Espírito Santo, que está atrelada ao reavivamento e à reforma, é o arrependimento genuíno e o afastamento das coisas que nos prendem a esse mundo, ou seja, a vida de verdadeira piedade, na descrição bíblica, né, do perfil do cristão do tempo do fim. Isso é importante a gente ter como foco central. Uma advertência bastante severa que vem ao texto é a de que muitos que pregam a palavra de Deus e têm se posicionado
como pregadores ou divulgadores da palavra de Deus, necessitam da graça transformadora desse Cristo no coração, ou seja, falam da boca para fora, mas não têm o Cristo de fato, verdadeiramente em seu coração. E essa é uma advertência importante e grave que o capítulo faz a quem vive nesse tempo. De todas as questões, talvez a mais fundamental e crítica do texto, ela está atrelada ao texto de Mateus 24. Se a gente olhar Mateus 24, a referência que normalmente a gente tem de cor é o verso 14, porque ele é um clássico, né, da pregação do Evangelho e o término da obra de Deus no mundo, mas às vezes a gente se esquece que o verso 14 é antecedido por outros versos. E cada um desses versos que antecede o verso 14 prepara uma resposta para o que é o verso 14, e essa resposta, curiosamente, está dentro do texto dessa semana. Se a gente lembrar, por exemplo, se abrir a Bíblia lá em Mateus 24 e for olhando a partir do verso 12, você vai ver lá uma referência interessante. Aliás, pode ler até a partir do verso 11, se alguém tiver com a Bíblia fácil aí. Dá uma olhadinha como é que o texto está pautado. E é interessante porque ele tem tudo a ver com esse finalzinho do capítulo 13. Alguém está com a Bíblia aí? Pode compartilhar? Mas lê o 14 primeiro, só para a gente ter o contexto, depois a gente volta. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Percebe que esse verso ele começa com uma estrutura de conectividade com as frases anteriores. Portanto, o que a gente leu nesse verso depende do que estava no anterior. Se você voltar ao anterior, lê o 13. O que está escrito aí? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. De novo, o texto começa com conectivo, mas, portanto, depende da frase anterior. Qual é a frase anterior? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Percebe o contexto? Então, assim, por causa da maldade que se amplia no mundo, o amor de muitos, algumas traduções dizem de quase todos, se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo e testemunho a todas as gentes, então virá o fim. A pergunta é, qual é o evangelho? Está no verso 13. O evangelho é o daquele que persevera até o fim. Mas que persevera no quê? Naquilo que o verso 12 disse que se esfriou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos, de quase todos, se esfriará. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que continuar amando, será salvo. E aí o texto termina, e este evangelho, o amor, será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. É exatamente o que a gente leu no capítulo 13 da Chuva Serôdia, lá no finalzinho. O amai-vos uns aos outros e a questão do temos de deixar de lado toda contenda e distensão são duas advertências que estavam presentes em Pentecostes e se repetirão como exigência no tempo do fim. Não que não tenha sido exigência na história inteira da humanidade, mas nesses dois momentos em particular, que dependem da guia plena do Espírito Santo para o término da obra ou para o início dela, como era lá no primeiro século, isso é imperativo. Por isso que você vai ler Atos dos Apóstolos e você vai ter referências lá. Tinham tudo em comum, eram como se fosse um, sem divisões. E você lê as referências da Chuva Serôdia, elas são as mesmas. São exatamente as mesmas. Ou seja, os atributos do caráter de Deus, naquilo que diz respeito à sua pureza, à sua unidade, ao amor, devem estar manifestos naqueles que o representam no último tempo da história. Por isso, esses 3 versos de Mateus 24 se tornam versos indissolúveis. A gente não pode ler só o verso 14 e deduzir o que seja ele. O verso 14, 13 e 12 estão interligados de forma direta. E é exatamente essa essência que o capítulo 13 aqui do Eventos Finais trouxe como referência. Para isso, o imperativo é necessário uma entrega de plena condição, ou seja, todos os aspectos da vida, de maneira incondicional, têm que estar entregues a Deus e ao domínio do Espírito Santo, para que
a obra possa ser terminada da forma como descrita em Mateus 24:14. E aí vem uma última questão que me chama a atenção nesse capítulo, que é o fato de que, ao fazer isso, uma entrega genuína, completa, com arrependimento pleno e a confiança na graça de Cristo, tira os impedimentos que atrapalham a propagação do Evangelho. E não existe nada que Satanás mais tema do que um povo que decida tirar isso tudo que impede a propagação do Evangelho. Ou seja, em outras palavras, Satanás vai trabalhar todo o possível para que esses impedimentos continuem lá, para que essas estacas continuem bem fincadas para atrapalhar a obra, para atrapalhar o modelo. Por isso, a sacudidura é necessária. Senão, nunca terminaria. A gente passaria o resto da eternidade aqui e nunca chegaria à maturidade do modelo. É a sacudidura atrelada ao derramamento do Espírito Santo que produzirá esse efeito nos crentes para que a obra de Deus possa terminar, possa chegar à sua conclusão. E o texto, obviamente, vai concluir com um chamado à missão. Ou seja, para que a gente esteja debaixo daqueles que recebem a chuva serôdia, é necessário que as mangas estejam arregaçadas e a gente trabalhando na missão. A chuva serôdia vai complementar o poder necessário para o término da missão, mas ela não vai cair sobre desocupados. Ela não vai cair sobre quem está de braços cruzados esperando a chuva cair para depois começar a propagação do evangelho, a vida cristã e a missão que tem que desempenhar. Portanto, de novo, mais uma advertência no texto para o que a gente faz nesse momento de paz, antes do finzinho da história. É desde agora que a missão começa, é desde agora que a reforma e o reavivamento começam, para que a gente tenha condições de, lá na frente, quando ocorrer a parte mais aguda da manifestação do Espírito, possamos estar incluídos dentro desse fenômeno. Caso contrário, o Espírito Santo virá e sequer perceberemos que isso aconteceu. Muito pelo contrário, provavelmente acusaremos os que tiverem recebido o Espírito Santo de serem fanáticos ou de serem sujeitos radicais demais. Então é importante que isso também esteja no nosso radar enquanto alerta para a necessidade do que tem que ser feito agora, no tempo de paz, no tempo de tranquilidade, para que no tempo mais agudo a gente possa vivenciar essa experiência de receber o poder pleno do Espírito Santo. Suplicar a chuva serôdia agora como amadurecimento e a chuva serôdia plena como o poder para término da obra. Basicamente é disso que trata o capítulo 13, esses acho que são os pontos principais da narrativa desse capítulo.